Paz e luz seja nesta casa, que você tenha uma vida abençoada, que tudo que você vier a fazer dê certo, que você more numa casa que seja um lar feliz, que você possa dizer: meu lar é o meu céu, que as bênçãos de Deus te persigam, que você seja feliz onde você for. Maravilhoso, né? Tudo isso é possível se você obedecer o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Aquele que obedece o que a palavra de Deus nos ensina é feliz, é bem-aventurado, é vitorioso, tem uma vida consistente, é um conquistador, um colecionador de vitórias, porque se torna um campeão da fé. Ontem eu prometi que hoje eu iria falar profundamente sobre os dois alicerces. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre o segredo das primícias. Deus nos ensina isso desde o início. E vem os profetas nos ensinando. Aconteceu com Abraão, quando ofereceu Isaque, filho único, primeiro, filho da promessa. Ismael, apóstolo. Não, Ismael não é o fruto da promessa, não foi o filho prometido por Deus. O filho que Deus deu a Abraão, o filho da promessa, foi Isaque. Por isso que Deus, quando pede Isaque em sacrifício, pede a Abraão o seu primogênito, o filho da promessa, Isaque. E Isaque oferecendo, e Abraão oferecendo Isaque como sacrifício, Deus deu para Abraão uma descendência numerosa. Mas antes de Abraão, nós vimos em Gênesis 4, Caim e Abel. Caim ofereceu a Deus uma oferta da sobra e Deus não aceitou. Abel ofereceu a Deus as primícias, os primeiros frutos, e Deus recebeu o sacrifício de Abel. Ao ponto que até depois da sua morte, o sangue de Abel clamava a Deus. Depois nós vemos Ageu, que o povo começou a construir o templo de Deus por prioridade. No meio do caminho largou e foi construir suas próprias casas. E eles colheram muito menos do que eles esperavam. Porque a medida da sua fé é a medida da sua vitória. A medida da sua prática da fé. Se você tem uma fé completa, uma fé inteira, então Deus vai te dar tudo e muito mais. Agora, se você tem uma fé religiosa ou uma fé conformada com as imposições desse mundo, como é o exemplo de Lázaro, Lázaro mendigou o pão, os cachorros lambiam suas feridas, mas depois da morte ele conheceu o reino dos céus. É fé. Foi salvo. Mas sofreu terrivelmente aqui na terra. Tem gente que vive assim.
acha que para ter o reino dos céus tem que viver o inferno aqui na terra. Não, não precisa disso, é mentira. Deus enviou Jesus a esse mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus como o único Filho, unigênito do Pai, o único Filho da espécie. E através de Jesus, como primícia de Deus, por amor a mim e a você, nós todos nos tornamos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Deus agiu em primícias para nos ensinar o caminho. Olha como isso é poderoso. Aí vem Jesus e nos ensina claramente sobre as primícias. E depois vem o apóstolo Paulo nos ensinando mais sobre as primícias. O apóstolo João ensinando mais sobre as primícias em Apocalipse. E eu tenho falado profundamente sobre isso. Cada programa eu tenho falado com mais profundidade sobre as primícias. Você vê o trigo que representa as primícias, a terra que mana leite e mel, a prosperidade, a provisão, a fartura de Deus na vida daquele que o honra. É honra que vai e é honra que vem. Se eu honro ao Senhor com todas as primícias com as primícias de toda a minha renda, Deus me honra, porque Ele diz, eu honro aos que me honram. Ele enche os meus celeiros, Ele faz transbordar os meus lagares. Se você honra a Deus com as primícias do seu primeiro mês do ano, então você tem certeza que você terá um ano transbordando de fartura. Porque o seu ano foi alicerçado em Deus. Deus foi primeiro. Deus foi honrado com sinceridade. Com sinceridade. Ele foi o alicerce, a base para a construção do seu ano. Isso é primícias. Primícias de Abel. Que Deus recebe, aceita. E Mateus, capítulo 7, versículo 24, vem as palavras de Jesus nos ensinando sobre as primícias. Vejamos. Disse Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, falei isso ontem, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E então desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Primícias é isso. É o alicerce, a base para a construção do seu ano, para as suas conquistas permanecerem, prevalecerem, inabaláveis, consistentes. Porém, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, como muitos fazem, religiosos, conhecem a Bíblia, veem que Deus ensina primícias do início ao fim, o tempo inteiro. A lei de Deus, a lei das primícias, a lei de honrar a Deus. Deus não dá a glória dele para ninguém. Posso tudo em Deus que me fortalece. Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus é o poder que faz tudo ser favorável a nós pela nossa fé obediente, que pratica o que Deus ordena na sua palavra.
Tem muita gente que conhece a lei das primícias, mas despreza. E aí, colhe o desprezo de Deus. É lógico, Deus é justo. Deus é justo. Ele honra aqueles que o honram. Na oração da madrugada, que nós baseamos em Provérbios, Deus diz assim: eu amo aos que me amam. Aos que me buscam de madrugada, me acharão. Observe a reciprocidade de Deus. E ele diz: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande, grande a sua ruína. Tem gente que a vida está uma ruína, porque o alicerce é fraco, porque não preparou a construção. Como que você vai construir seu ano? Em cima da areia? Para qualquer luta que vier, qualquer vento que soprar, qualquer tempestade que vier, desabar tudo, acabar com tudo, e você voltar a estaca zero? Ou você vai construir sobre a rocha inabalável, e isso se dá pelas primícias. Primícias. Honra ao Senhor teu Deus com as primícias, e Ele fará transbordar os seus cestos. A sua colheita será muito maior. Isso é promessa para aquele que ouve essas palavras de Deus e as pratica. Domingo, dia 12 de janeiro, nós teremos a primeira Santa Ceia do ano, a Santa Ceia das Primícias. Acontecerá em todos os santuários do Brasil, mas eu, Apóstola Sol, estarei junto com o Bispo Rodrigo no Santuário de São Paulo, Avenida Celso Garcia, número 14, domingo, dia 12 de janeiro, a partir das 9 horas da manhã. Vai ser muito forte, vai ser maravilhoso. Nós vamos honrar a Deus com as primícias e depois receberemos as primícias de Deus, Jesus. E vai ser o início de um ano muito, 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 muito vitorioso, com construções grandiosas, tremendas, muito maiores do que projetamos e imaginamos. Porque Deus promete isso para aquele que o honra. Eu vou falar mais sobre isso na oração da madrugada. Eu e o apóstolo temos falado nesse tempo com muita profundidade, trazendo a luz da palavra de Deus com muita riqueza de detalhes bíblicos sobre a importância das primícias. Você ora conosco de madrugada, todo dia? Já ora? Então você sabe a maravilha que é. Siga firme. Isso é um hábito espiritual que traz saúde para o seu espírito, vitamina para o seu dia. Você não ora com a gente ainda não? Então você vai começar na madrugada de hoje para amanhã. Todos os dias, 3 horas da manhã, nós nos reunimos em espírito e pelas redes sociais, que é uma bênção muito grande de Deus, que nos aproxima, deixa a gente pertinho, nesse encontro com Deus às 3 horas da manhã, todos os dias. Todos os dias, inédita, oração da madrugada inédita, todo dia, todo dia, todo dia. Você pode orar conosco pelo meu Instagram, @apóstolasol. A equipe da TV Reino coloca lá no IGTV, 3 horas da manhã, todo dia, a oração daquele dia. A reflexão daquele dia. Eu e o apóstolo fazemos juntos, todos os dias. Você pode acompanhar pelo meu Instagram, @apóstolasol, ou pela minha página do Facebook, Apóstola Sol Daniela Carvalho, também. Ou, se você preferir, pelo site da Oração da Madrugada, www.oraçãodamadrugada.net. Você que quer me escrever diretamente, pode ser pelo direct, pode ser pela página, por onde você preferir. Mas tem aqueles que gostam muito de escrever por e-mail. Ótimo. Importante é você
falar comigo, me contar seu testemunho, me contar a sua história, que me interessa, porque eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui por causa de mim, eu estou aqui por causa de você. Deus me colocou no seu caminho para te ajudar a sair dessa situação. E eu vou com você até ouvir o seu testemunho, viu? Você não é mais um para mim, não. Muito menos para Deus. Para Deus você é único. Foi Ele que te fez. Ele te ama. Ele que te revela agora o reino dos céus. E é esse o poder que mudará a história da sua vida. Deus, pela sua fé. Mas eu quero estar do seu lado. Até ouvir o seu testemunho de fé. Porque o meu Deus não falha jamais. Jamais. Por isso que nós cantamos. Eu tenho fé e Deus tem o poder. Você que quer me escrever pelo e-mail, você pode me enviar pelo apostolasolmilagresnatv@gmail. Você pode me escrever o seu e-mail, que eu vou receber, vou orar por você e vou te responder.